Eu peço que você preste atenção, principalmente no áudio. Por quê? A claridade e a qualidade da imagem não estão a nosso favor, né? Nós vamos falar a respeito do julgamento determinista. Esse tipo de julgamento ocorre principalmente dentro do segmento calvinista. Claro que também existe esse entendimento de julgamento dentro de outras variações e derivações. Mas ele é predominante dentro do calvinismo, né? Por quê? Os calvinistas acreditam que a pessoa que vai para o inferno, antes de nascer, ela já é predestinada ao inferno. Ela já é pré-programada ao inferno. De modo que ela não vai alcançar e nem ser alcançada pela salvação de forma alguma, né? Inclusive, vi uma declaração do Leandro Lima, né? Procurei essa declaração novamente no YouTube e não encontrei. Se você, porventura, conseguir encontrar, me envie, né? Ele disse que, por exemplo, se uma criança de 2 anos morrer, essa criança só vai para o céu se ela for uma predestinada ao céu. Se ela tiver sido predestinada ao inferno, ela pode morrer com 1 ano, 2 anos de idade, ela vai para o inferno e pronto, né? Para você ter uma ideia. Esse segmento confunde soberania com tirania, né? Então vamos lá. Sim. Eu queria pedir a sua compreensão. Se você for comentar a respeito desse vídeo, comente a respeito das passagens usadas, do assunto abordado. Não comente a respeito de outras coisas, outros assuntos. Eu vou falar a respeito da salvação dos justos, mas não nesse vídeo. Eu vou falar a respeito da criptonita do calvinismo, que são os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos, né? Se você ler esses capítulos, verso por verso, fazendo a exegese de verso por verso, dentro da etimologia aí do contexto geral, acabou o calvinismo, né? Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Então, se você for comentar, comente a respeito do assunto tratado aqui, ok? Mateus 25, obviamente de uma forma resumida, nós temos: porque tive fome e não me destes de comer? Mas eles lhes dirão: Senhor, quando te vimos com fome e não te servimos? E ele responderá: cada vez que negaram alimento a um dos meus pequeninos, negaram a mim. E irão estes para a destruição eterna. Esse termo aqui, destruição, tem a ver com kolazin, né, do grego. Mas eu não vou entrar em detalhes a respeito do sofrimento eterno ou do aniquilacionismo aqui nesse vídeo. Tá bom? Em um outro vídeo nós vamos falar a respeito disso. Esse aqui é apenas um pequeno fragmento a respeito do julgamento determinista. O aluno vai receber a videoaula completa, que vai ter em torno de 40 a 45 minutos, mais ou menos, né? Então aqui nós temos Jesus dizendo que pessoas serão condenadas. Por que essas pessoas serão condenadas? Dentro desse contexto específico, ele está dizendo que é porque essas pessoas negaram ajuda ao próximo, né? Então eu posso entender que essas pessoas são moralmente responsáveis pelos próprios atos, né? Só quem é moralmente responsável pelos próprios atos pode ser julgado, tá bom? Então essas pessoas estão sendo julgadas por decorrência dos seus próprios atos, certo? Jesus em momento algum disse: olha, vocês irão para a destruição eterna porque vocês foram predestinados a isso. Ele não diz isso em momento algum, certo? Então, eu vou ler aqui Romanos e depois eu vou voltar explicando, certo? Romanos 14, nos versos 11 e 12, diz assim: porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus, né? Desse modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.
que é motivo de louvor e não de tropeço. Então, de forma alguma, Deus ele vai colocar o tropeço de forma pré-programada para a pessoa ir para o inferno. Ele pode intervir em algumas ocasiões específicas, dentro das exceções, né, para que o seu propósito final seja alcançado. Mas ele não vai predestinar e nem interferir de forma arbitrária, de modo a fazer com que a pessoa vá para o inferno, porque ele é motivo de louvor e não de tropeço, tá bom? Agora nós temos aqui a primeira argumentação contra a pré-programação. Aí nós vamos voltar para Mateus 25, né? Aí Jesus diz assim: e ele responderá: cada vez que negaram alimento a um dos meus pequeninos, negaram a mim, e irão estes para a destruição eterna. Aqui dentro da primeira argumentação, esses ímpios que estão sendo condenados ao inferno poderiam dizer assim: olha, Jesus, tá certo, nós negamos o alimento aos seus pequeninos e indiretamente negamos ao Senhor. Só que nós fizemos isso porque nós fomos pré-programados para isso. Nós fomos predestinados para isso. Então nós não somos moralmente responsáveis pelos nossos próprios atos. E dentro disso eles teriam que ser eximidos do julgamento, né? Porque o ato de condenação nesse contexto específico é narrado de forma bastante clara. Ou seja, eles estão sendo condenados porque eles negaram alimentos, eles negaram vestimentas, eles negaram água aos pequeninos, né? E de forma direta ou indireta negaram a Cristo. Então, esse é o motivo. Mas se eles foram pré-programados para isso, se eles foram predestinados para isso, então eles não são moralmente responsáveis pelos próprios atos. Sendo assim, eles precisam ser inocentados dentro da lógica bíblica. Eu não estou falando dentro da lógica calvinista, pelo amor de Deus, tá bom? Aqui em Mateus 7:21, diz assim: entrará no céu aquele que faz a vontade de meu Pai, né? Aí nós temos aqui o segundo argumento contra a pré-programação. Eu vou te explicar. Se o ímpio faz tudo o que faz porque Deus determinou, se tudo que o ímpio comete de ruim é porque Deus determinou, então esse ímpio só está fazendo a vontade de Deus. Porque aquilo que Deus determina, obviamente, é a vontade de Deus. Então, se tudo que o ímpio faz é porque Deus determinou, então esse ímpio está fazendo a vontade de Deus. E Mateus 7 diz: entrará no céu aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, naquele grande dia, aqui dentro do segundo argumento contra a pré-programação, o ímpio pode dizer assim: olha, eu fiz tudo que fiz porque eu fui pré-programado para isso. E se eu fui pré-programado para fazer a vontade de Deus, então eu só fiz a vontade de Deus. E se eu só fiz a vontade de Deus, a palavra diz: entrará no céu aquele que faz a vontade de meu Pai. Logo o ímpio teria que ser absolvido dos pecados e da condenação, né? E aqui nós temos aqui o último fragmento aqui, mas eu não vou comentar a respeito, que diz assim: Deus fez o ímpio para o dia da calamidade. Aí eu vou explicar em um outro vídeo, nós já estamos com 9 minutos, eu vou explicar em um outro vídeo o contexto dessa passagem aqui, tá? Espero que você tenha entendido. É um pequeno fragmento. Existem outras passagens, outros contextos, outras explicações, outras argumentações e tal, e tal. Isso aqui é só para você ter uma base do que está por vir, certo? O nosso curso é um curso de preço super, hiper, mega acessível, tá bom?
Se você quiser saber os detalhes, é só acessar a descrição desse vídeo, tá? E o primeiro módulo já está completo e disponível no Hotmart, né? Dentro desse primeiro módulo, você vai ter 7 apostilas digitais completas, 7 questionários não respondidos, 7 questionários respondidos e 7 videoaulas completas, né? Se você quer saber mais, o link do Hotmart a respeito do primeiro módulo na descrição desse vídeo, e na descrição também os links e os resumos dos meus livros de teologia não denominacional, ok? Esse foi o nosso primeiro resumo a respeito do julgamento determinista. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.